Estamos dentro do prazo ainda, flexível. Então, boa tarde a todos. Hoje nós estamos desenvolvendo o primeiro seminário da disciplina Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do curso do mestrado em Energia da Unifax. Esse mestrado, no passado, era um mestrado em Regulação da Indústria de Energia, no qual cabia tudo referente à regulação e aos processos energéticos. Hoje essa questão regulatória está em segundo plano e em foco maior a questão da energia e dos seus processos. Eu fico muito feliz pelo interesse da turma, eu fico muito feliz pela proatividade de alguns alunos, eu fico muito feliz por vocês terem se prontificado a estarem aqui nesse momento desenvolvendo aquilo que é o melhor do mestrado, que são as apresentações dos textos e dos temas que vocês são submetidos. E com isso só virá o crescimento de vocês, certo? E que desses textos venham trabalhos, venham outros procedimentos que levem a engrandecer principalmente o currículo Lattes de vocês. Ok? Inicialmente nós temos a equipe 1, com o tema Aquecimento Global, Fato Científico ou Discurso Midiático, tendo como autores Andréas Fernandes, Marcos Paulo, Anicleide Barbosa. Marcos Antônio. Perfeito. Corta aí esse lápis momentâneo. Por 30 minutos é flexível, mas se levar uma hora, as outras equipes vão ficar todas atrasadas um pouco. E depois vamos ter uma sessão de perguntas. Perguntas que possam vir a desenvolver o trabalho, aquilo que foi colocado, sabendo que nós temos também tempo para as perguntas, né? 10 a 15 minutos no máximo. Ok? A equipe, por favor. Boa tarde. Bem, que como o professor já apresentou, eu, Anicleide, meu colega Marcos, meu colega Andrés, e o tema do nosso seminário é aquecimento global. Mais especificamente dizendo, a desconstrução da teoria do aquecimento global. A gente quer provar para vocês que nada passa de discurso midiático, um discurso muito bem criado, que há anos tentam fazer vocês acreditarem que nós somos responsáveis pelo aquecimento global. Aquecimento global, fato científico, como dizem nossos colegas mais jovens, só que não. Discurso midiático, sim. Um professor doutor, Ricardo Felício, que é climatologista da USP, ele tem uma frase bem interessante. E ele diz o seguinte, quando perguntam para ele sobre aquecimento global realmente existe, ele fala, não é teoria da conspiração. O que tentam falar para vocês é mentira. Não tem embasamento científico. E a farsa do século XXI, que a gente vê tantos expoentes falando, Al Gore, com todo aquele discurso eloquente sobre os 3 metros que os oceanos aumentarão e inundarão toda a parte costeira, nosso comércio ali vai ficar totalmente debaixo d'água. Incrivelmente, não tem nem embasamento nas teorias da física, os 3 metros que ele diz que vai aumentar. Então, queridos, o que é que eu quero mostrar para vocês? O aquecimento global é a maior farsa do século XXI. Pelo menos a ação antrópica que eles querem vender, como se nós fôssemos os vilões do aquecimento global, que por sinal é mentira. Nós não estamos aquecendo. Muito provavelmente daqui a 20 anos nós começaremos a ver resfriamento global e não aquecimento. A mídia conta muita coisa interessante. Conta que o gelo do Ártico vai derreter, que aquelas calotas polares que a WWF faz questão de colocar lá, né, caindo, todas aquelas imagens extremamente comoventes que mostram para vocês, infelizmente tenho que te dizer que não pode, pelo menos não com embasamento científico. A mídia fala que você é o grande vilão, a mídia fala que o CO2 é o grande vilão, a mídia fala que daqui a não sei quantos anos nós estaremos no pleno inferno em termos de temperatura.
que desde os anos 70 nunca se derreteu tanto gelo no Ártico, mas não fala que a Antártida está cada vez mais fria e mais congelada. Fala-se também que nós estamos cada vez mais aumentando as concentrações de CO2 no espaço e isso faz com que as temperaturas aumentem. Mentira! E a gente vai mostrar cientificamente que não é isso que está acontecendo. Então, o que é que a mídia não te contou? No final da década de 40, ali no pós-guerra, o que é que a gente tem? Uma expansão da indústria e a gente começou a emitir muito CO2 na atmosfera, aumentando as concentrações de CO2, o satanás do aquecimento global. Mas sabe o que aconteceu com a temperatura global? Diminuiu. Em média, 0,2 graus a menos. Mas isso ninguém. Depois disso, outra coisa que não te conta, mas mostra-se muito bem na mídia, a temperatura nunca esteve tão quente. Desde os anos 1900 e bolinha, nunca se esquentou tanto. Que o furacão é causa do aquecimento global. Que aquele urso velho, coitado, em cima da pedrinha de gelo, é a culpa do aquecimento global. Que nós estamos vivendo o período mais quente da história. E aquele bonitão do Obama também fala, né, que nós somos a última geração a tentar fazer alguma coisa para controlar isso. Mas ele e o país dele não fazem lá muita coisa, né? Se você acha que estamos quentes hoje, existe um período chamado período quente medieval, de 800 a 1200 depois de Cristo, que as temperaturas eram cerca de 5 a 6 graus mais quentes do que nós temos hoje. Então, realmente temos a temperatura mais quente da história? Não. Nessa época aqui, do período quente medieval, quem assiste a Netflix aí tem um seriado chamado Viking. Os vikings, também chamados de povos nórdicos, eles colonizaram, né, uma região chamada Greenland, que a gente chama no português de Groenlândia. E Greenland significa terra verde. Era uma terra repleta de vegetação e não desse gelo todo que se tem hoje, que por sinal te vendem que está derretendo por causa da ação humana. Depois desse período, a gente entrou em uma pequena era glacial, que foi de 1200 a 1900 depois de Cristo. Ou seja, essa era mais próxima a nós. Avança assim um pouquinho até 1920, 1930. Então, as medições que são apresentadas são feitas nem em 1920. Os dados do IPCC tentam te mostrar coisas de 50 anos atrás para te dizer que você está interferindo no clima global. Os dados do IPCC também, a única fonte que os aquecimentistas, como são chamados os defensores da hipótese do aquecimento global, porque não é teoria, visto que não é provado cientificamente, se baseiam nos dados do IPCC, cujos modelos climáticos que vão ser apresentados por meu colega mais à frente nunca se concretizam, porque não levam em consideração inacreditavelmente a temperatura dos oceanos, principalmente o Pacífico, não levam em considerações as forçantes geológicas, como por exemplo o vulcanismo, mas coloca suas estações climatométricas próximas a ilhas de calor, próximas a grandes centros urbanos, e querem dizer que aquilo é um dado confiável? E na hora de dizer assim, mas vamos tirar o efeito da ilha de calor? Não, multiplica por uma constante aí que a gente retira o efeito da ilha de calor. Toda teoria aquecimentista se baseia nos dados publicados pelo IPCC, não coincidentemente vinculado à Organização das Nações Unidas. Outro dado, em 1976, o Oceano Pacífico, que é o maior oceano do nosso planetinha, né, ele tinha um comportamento frio até 1976. Não se sabe por que os cientistas não descobriram, ele surtou e resolveu ficar quente. E como é um dos principais influenciadores do clima, aqueceu, aí sim, teve interferência no aumento da temperatura global do planeta.
Mas esse dado, não, eles não consideram. Até tem um gráfico aqui que eu passei, né? Não mostrei, que mostra a evolução da temperatura. Eu não gosto muito de usar isso aqui não, porque entrega o nervosismo. Aumento aqui, ó, com o passar do tempo, a temperatura foi ficando constante, tende aqui, ó, a um decréscimo, naquela era que eu falei, né, do pós-guerra, e a gente está há praticamente 16 anos aí, aumentou em 8% a concentração de CO2, e o que é que aconteceu com a temperatura global? Aumentou? Diminuiu? Não, se manteve constante. E o que eu chamo de satanização do CO2. Não te dizem muita coisa, não te falam dados científicos realmente provados, te mostram um monte de hipóteses infundadas e sem nenhum arcabouço científico, mas todo dia a exploração midiática te convida para comungar do quê? Da satanização do CO2. O CO2 é o vilão do aquecimento global. Certo? Tira o CO2, acaba o aquecimento e acaba a vida também. Todo mundo bom. Porque o CO2 é o que chama de gás da vida. As plantas necessitam de CO2 para o seu metabolismo. E o reboliço todo começa quando? Lá por volta da década de 50, eu tenho 300 mais ou menos 15 partes por milhão volume de CO2. Aí em 2005 eu passei para 379, hoje eu estou com um pouco mais de 400 partes por milhão, né? Nossa, estamos no apocalipse, como já divulgou a Veja e algumas outras publicações. As plantas cessam seu metabolismo em 150 partes por milhão. Não, nós não estamos numa margem considerada adequada. Então, não é o CO2 o vilão de nada, certo? Sim, pode influenciar? Pode. Não pode ajudar. Então, nossas emissões de CO2 nos últimos 15 anos aumentaram. Emissão não, desculpa. Concentração de CO2. As emissões foram bem maiores, mas a concentração de CO2 na atmosfera aumentou 8%. E o que aconteceu com a temperatura? Se manteve constante. Então, nós não podemos atribuir só ao CO2 o aquecimento global. Então, as divulgações são as das melhores possíveis, né? A Veja, como sempre, que não se pode colocar isso como algum tipo de publicação que publique verdade, colocou os sinais do apocalipse. Vamos todo mundo próximo aí ao fim do mundo. Salve o planeta, alerta global, 7 mega soluções para um mega processo, mega problema ambiental, gás carbônico, um dos vilões, desde a era Viking. Não, o clima nunca foi tão quente, lógico, depois da era Viking começou a pequena era glacial. Lógico que não ia ser tão quente. E essa questão aqui que eu quero explicar rapidinho, para não tomar muito tempo dos meus colegas dentro das próximas equipes. Quem não fica comovido, esse símbolo aqui da WF de pegar um pandinha matando outro pandinha foi muito legal, eu coloquei aqui na minha apresentação. Um urso velho, em cima de um bloco de gelo, lógico, com a avançada idade, perdendo a capacidade de caçar, né, e de outras coisas para se manter, e por isso estava magro. Mas quem não se comove com uma imagem dessa e alguém te dizendo: o aquecimento global está derretendo as geleiras, você é o aquecimento, você é responsável por isso, toda a emissão de CO2, que vai resultar numa catástrofe global. Pra você ter uma ideia, o estudo que se baseou para fazer toda essa ideia aí do que os ursos polares estão morrendo, na verdade quis dizer que 20 espécies de urso que existiam, uma ou duas estavam diminuindo em volume, em quantidade de ursos, porque estavam morrendo por um determinado fator, pode ser geológico, pode ser da própria espécie. As outras tantas espécies ou estavam em constância em termos de quantidade ou até tinham aumentado. E outra coisa também que não divulga: a população dos ursos polares aumentou drasticamente depois das leis que inibiam
tinham a caça. Passou de 5 mil, lá em torno de 1950, para 25, 30 mil ursos polares. A gente perde 15 mil ursos pelo aquecimento global, mas perdemos 49 pela caça que é feita aos ursos para tirar a pele e todos os outros souvenirs que são vendidos. O que eu chamo de terrorismo climático, cujo expoente principal era algo de uma pessoa de mais autoestima para a minha pessoa, mas depois que a gente passa a não só ouvir, passa a entender, caiu no meu total descrédito, que ele coloca muito essa questão aqui do derretimento das calotas polares, que vai aumentar o nível dos oceanos. Não tem como aumentar, e quem quiser provar, pega um copinho de água, enche até o tampo, coloca 3 pedrinhas de gelo dentro e veja se transborda. Se transbordar, vocês me falam. Não vai transbordar. E o que eles todos dizem pra gente é: a gente vai estar aqui. Vamos todos sofrer no apocalipse do aquecimento. E quem não acredita, quem vai de encontro é taxado de cético, é excluído da comunidade científica, são ignorados, que é o caso do professor Ricardo Augusto Felício, da USP, um dos grandes expoentes contra a teoria aquecimentista, que é o Morion, e esse aqui, que eu não consigo pronunciar o nome dele, é um climatologista suíço, que ele era a favor do aquecimento global, só que depois de tantas inverdades científicas, ele agora contesta o que foi dito sobre aquecimento. Colocando agora a discórdia em todas as cabecinhas, estou me sentindo a verdadeira deusa eles agora, se o aquecimento global é historinha para boi dormir, imagine a historinha da camada do buraco de ozônio. Obrigada. Ok, boa tarde. Bom, dando continuidade à apresentação da colega, falar um pouquinho sobre os aerossóis, né? Na verdade, é o seguinte: o aquecimento da Terra, o aquecimento da atmosfera, não da Terra, ela é de dentro para fora. Ou seja, o Sol bate seus raios na Terra e a Terra aquecendo aquece a atmosfera. Então, quando você tem, o que são os aerossóis? São partículas que ficam de várias origens, que ficam na atmosfera, certo? Aqui nós temos a questão dos plânctons, né? Os fitoplânctons, que são organismos que produzem a fotossíntese no mar, né? Então eles liberam esse dimetilsulfeto. Nós temos aqui até a poeira também é considerada um aerossol. As florestas também emitem partículas biológicas. A fumaça, certo? E os vulcões emitindo sulfato entre outras substâncias. Então, essas emissões, elas fazem com que uma menor quantidade de raios solares chegue à Terra e, com isso, provoca um resfriamento, por incrível que pareça. Nós vamos ver aí a questão da influência dos vulcões com a questão do resfriamento, certo? Nós temos aqui a questão que a colega já falou, da questão do uso do solo para medição, que é onde é colocadas as estações de medição de temperatura, certo? Então vocês observam aqui a completa bagunça que está, certo? Então, quer dizer, os sensores, eles vão ter uma influência muito grande de elementos próximos a eles, como aqui uma central de ar-condicionado, aqui está o sensor de temperatura, certo? Questões de lixo, quer dizer, uma série de coisas que não poderia estar e nem lugares que podem pegar sombra, quer dizer, tudo isso interfere na medição de temperatura. Então, quer dizer, os dados são colhidos de forma completamente irresponsável, certo? Não há uma preocupação em colher os dados com realmente um rigor científico. Tem uma outra questão, o IPCC, né, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas,
ele não é um órgão científico, certo? Quem dá outra palavra nele são os governantes, certo? Então não é um órgão científico, não. Eles expressam uma questão, uma vontade política dos governantes, certo? E aí, eles fazem muito mais medição em terra, mas nós sabemos que a parte do nosso planeta que é coberto por oceanos é muito maior, certo? E que a questão dos dados, para ter uma maior fidelidade, seriam dados de satélites, quando na verdade a maior parte de medições é feita em terra, certo? Ó, aqui outro exemplo, ainda de questões de colocação de sensores, aqui um depósito de lixo, tudo isso aqui o sensor, certo? Então, além do que é o seguinte, a questão de falar das ilhas de calor. Nós não esquentamos, não conseguimos esquentar a terra, não é nem que a gente não queira, não, sabe? É que a gente não tem capacidade para isso, certo? Essa questão aí, a gente é muito pequeno, nós somos muito pequenos para poder ter uma alteração no clima global. Agora, em questão de esquentar a cidade, nós somos especialistas, certo? Então, você monta uma estação climática dessa, numa cidade como Salvador, como Recife, por exemplo, Recife, construíram na orla, já há uns, não sei precisar, mas algum torno assim, nos últimos 50 anos, um verdadeiro paredão de edifícios colados um com o outro na faixa de 20 andares, né? E ele simplesmente impede a passagem do ar. Então, se você tem estações climáticas dessa aqui, depois desse paredão, é lógico que há quem frente, certo? Porque aí não tem condições, certo? Porque não passa a ventilação, então o que se media em 1950 não vai ser a mesma coisa que se mede hoje, certo? Então, esse é um dos grandes problemas dessa questão que o Molion fala tanto, certo? O Molion, inclusive, ele é meio rechaçado na comunidade científica, porque ele vai de encontro a todas essas questões aí, né? Não só ele, mas qualquer um outro que levante questões desse tipo. Bom, para você ver como o IPCC é falho, ele desconsidera as forças naturais, os forças naturais. Quer dizer, ele considera como se a Terra fosse um brinquedinho, tudo sob controle, e só o homem que está aqui, certo? Não vê que a coisa, por exemplo, se você analisar 20 anos, 50 anos no clima da Terra, é um nada em relação à existência do planeta, certo? São fases que ele vai passando. Ó, o vulcanismo tem um efeito forte nas forças naturais, os oceanos, as questões das tempestades solares, né? Porque a única fonte de energia que nós temos na Terra, na verdade, é o Sol, não está na Terra, né? Porque tudo mais vem do Sol. Então, quer dizer, é desprezado isso aqui, né? Porque até o próprio carbono é a partir de todo o processo de síntese e tal que acontece que vai ser produzido. Então, não tem. E a questão da biosfera, né? Então, tudo isso aqui, ele é deixado, o IPCC considera pouco significativo. Bom, aí nós temos um vulcão, que realmente é um elemento muito forte, né, na determinação do clima. O vulcão, aí uma grande importância dele, que assim, parece que ele esquenta, mas ele é o contrário, né? Porque por conta dos aerossóis que ele joga na atmosfera, ele diminui o índice quer dizer, ele aumenta o índice de reflexão dos raios solares antes de chegar no planeta. Quer dizer, antes de chegar na superfície, os raios solares são refletidos pela fumaça do vulcão. Alguns anos atrás nós tivemos um problema, até que os voos na Europa foram cancelados, né? Não me lembro que ano não foi, mas por quê? Porque aquela fuligem, a muitos quilômetros de distância, estava alterando as turbinas dos aviões e estava provocando superaquecimento e aquecimento perigoso para a queda do avião. Então, quer dizer, isso aí fica na superfície de uma forma que diminui muito a incidência de raios que chega até a Terra, certo? Nós temos esses dois tipos assim, principais, na verdade tem muitos tipos de vulcões, mas esses dois tipos, os difusivos e os explosivos. Os
é aquele vulcão mais lento, às vezes até lança maior quantidade de lava, certo? E que lança também muita fumaça durante muito tempo. O explosivo é aquele mais rápido, certo? Mas, porém, assim, com um efeito imediato, assim, em termos da população que mora próximo, mais significativo, certo? Vamos ver aqui. Formar poços de enxofre, né? E, inclusive, o seguinte, pessoal, o que os vulcões lançam na atmosfera, em uma erupção que a gente não acompanha muito, porque o vulcão acho que não dá muita mídia assim, mas, assim, é muito mais do que a humanidade lança em 10 anos. Certo? Aqui, essa animaçãozinha, certo? Então, quer dizer, todas as aerológicas que ele lança aqui vai se espalhar e vai fazer com que os raios reflitam. E aí nós vamos ver no gráfico a seguir, aqui só mostrando a questão, como ele é formado, né? Deslocamento das placas tectônicas, que tem o magma no centro da Terra, e com esse deslocamento abre, né, uma fissura que sai o magma para a chaminé, né? Olha aqui alguns momentos. Aqui a parte de aquecimento e aqui de resfriamento, certo? E olha aqui, por exemplo, esse vulcão aqui, o Pinatubo. Logo após ele, olha o período que passou de resfriamento, certo? Então sempre que tem, olha, um vulcão com uma maior projeção, como esse aqui, ó, olha o período de resfriamento, certo? Então, o vulcão consegue, através das questões de lançamento de partículas na superfície na atmosfera, quer dizer. Então, aqui, quantidade de radiação solar, ó, aqui estava em torno de 93%, 94%, com a erupção do vulcão, baixou aqui para algo em torno de 77%. Esse aqui é o Xixon, né? E esse Pinatubo baixou aí para algo em torno de 82%. Então, vulcões que falavam em termos do vulcão aquecer, na verdade, não chega a provocar um aquecimento e sim um resfriamento. Agora, existe todo o interesse, né, da mídia em fazer que acreditemos que nós somos capazes de... Não queremos também aqui dizer que vamos sair poluindo, vamos fazer de qualquer jeito porque o planeta aguenta, não é isso. Mas tem pontos muito mais importantes e nos quais nós podemos agir. A questão da poluição é muito mais importante que a questão do aquecimento, a poluição, inclusive das águas. Isso aí nós conseguimos. Na água a gente é especialista realmente para poluir e estamos já com a questão da dificuldade de abastecimento em algum lugar. Colega agora. Fantástico. Continuando o tema de funções naturais, nós vamos falar agora sobre os oceanos. E por que é tão importante falar sobre as funções naturais? O entendimento dela corrobora para a gente entender o que está acontecendo com o clima do nosso planeta. Então vamos continuar. Por que a gente tem que levar em consideração os oceanos? 70% a 75% da superfície do globo ela é formada por oceanos. Então, imagine o impacto que ele tem sobre a temperatura global. Vamos entender um pouquinho os fenômenos. O fenômeno do El Niño, né? É um fenômeno atmosférico oceano, envolve tanto o aquecimento da água da superfície do oceano, quanto o aquecimento da temperatura da atmosférica. É um aquecimento em comum, né, das chamadas águas superficiais do Oceano Pacífico na região tropical. Né? Ele provoca mudanças no clima global e principalmente no clima local. Ele acontece, é um fenômeno irregular, ele acontece no intervalo de 2 a 7 anos aproximadamente. E o que é que acontece com ele? Que a gente pode ver basicamente na figura. Uma condição normal, próximo à costa aqui da América do Sul, principalmente lá no Chile, a gente tem insurgência das águas profundas. Quando o fenômeno El Niño ocorre, não acontece isso. Acontece um aquecimento superficial das águas e modifica todo o clima dessa região. O que acontece? Isso a gente pode ver pela foto da termografia. Está vendo um aquecimento nessa região tropical das águas do Pacífico. E aqui a condição é normal dele.
Agora o oposto, o Laninha. O Laninha acontece ao contrário. No El Niño a gente vê o aquecimento das águas superficiais e no Laninha a gente vê esse resfriamento. O que é que acontece aqui? A insurgência das águas profundas. Nós vamos ver mais adiante, quando isso acontece uma maior troca de gases, principalmente do CO2, entre a superfície, as águas superficiais e as águas mais profundas. Também a troca de nutrientes. Quando o Laninha ocorre, essa região aqui ela é muito própria para a pesca. Então também é a mesma coisa, é um fenômeno oceânico atmosférico, só que ao invés de ele produzir o aumento da temperatura, ele produz o resfriamento da temperatura em torno de 3 graus a 3,5 graus. Okay? Provoca também mudanças regionais e globais, também é um fenômeno irregular. Okay? E comumente ele se alterna com o El Niño, a gente tem um aquecimento, resfriamento, aquecimento, só que isso não é uma regra. Nós vamos ver mais tarde no trend, no gráfico, que às vezes entre um aquecimento e um resfriamento a gente tem uma condição em que a água do oceano permanece numa temperatura estável. Então imagine colocar isso numa modelagem matemática para a gente tentar prever o tempo. Isso é uma comparação, né? Isso a gente vê uma imagem termográfica do El Niño e do Laninha. O El Niño a gente tem um aquecimento aqui da costa da América do Sul, nessa região tropical. O Laninha, ao contrário, a gente tem um maior resfriamento. Isso causa mudança na temperatura, mudança nas correntes marinhas, influencia em toda a temperatura do globo. E só lembrando que o Oceano Pacífico ele ocupa 35% da superfície global. Nas últimas décadas, a gente tem verificado que o El Niño, os fenômenos El Niño, eles estão acontecendo em maior quantidade que o Laninha, ou seja, a gente ainda não sabe porquê, mas as águas do oceano, as águas superficiais estão se tornando cada vez mais quentes. E isso está empolgando pesquisadores de todo mundo. Isso é muito interessante, o efeito do El Niño. Foram os dois maiores efeitos do El Niño. Um aconteceu em 1997 e em 2015. Isso aqui é uma termografia, né? É uma foto da temperatura global aqui da superfície do Oceano Pacífico. E se nós fizermos uma comparação, 1997, 1998, porque isso acontece um retardo. O oceano é um sistema capacitivo. Tem um delay entre o aumento da temperatura da água e o aumento da temperatura global. Então veja aqui, em 1997, um evento muito forte, um aumento de temperatura aproximadamente 0,5 graus acima do normal, é do zero, é da média. E um evento que aconteceu em 2015, também, o que aconteceu aqui? É por isso que 2006, quem já leu o relatório do IPCC, fala no chamado formato de taco de Ocken, que a temperatura deu um disparo aqui. Em função disso aqui, as águas do Oceano Pacífico estão mais quentes. E dá o reflexo. Além do El Niño e do Laninha, existe um fenômeno chamado oscilação decadal do Pacífico. É um ciclo mais longo, dura em média de 20 a 30 anos, e ele possui uma fase positiva e uma fase negativa. Quando a gente observa aqui o gráfico, o que é o positivo e o que é o negativo? O positivo a gente considera quando a gente tem maior evento de El Niño do que o Laninha. Uma fase positiva é uma fase quente. E veja que ela se alterna. Então aqui de 48 até 74 aproximadamente, a gente teve uma fase fria. A gente teve mais eventos de Laninha do que o Niño, chamado de fase fria. E assim eles se alternam. Essa alternância, esses ciclos, que são chamados de ciclos decadal, oscilação decadal do Pacífico. Então, ODP positivo.